Camaradas e amigos, uma forte saudação aos trabalhadores e ao povo de Rio de Mouro, ao povo do Concelho de Sintra, que aqui tão bem nos recebe neste belo comício. Por este nosso distrito se vê quanto é belo e diversificado o nosso país. Uma zona de forte densidade populacional, atravessada por inúmeros problemas, com dezenas de milhares de habitantes, homens e mulheres que aqui trabalham, ou que assumem com energia a empreitada de ir trabalhar em Lisboa, mas inserida numa região circundada por um notável património histórico-natural e construído, como a bela Serra de Sintra que desce até às Carpas do Mar, o Palácio da Pena e o Palácio Nacional de Queluz. Uma saudação que entregamos a cada um de vós, que aqui estáis para manifestar o apoio à candidatura da CDU, para que nestes dias seja endereçada nos muitos contactos que cada um terá ainda que fazer até até às 19 horas do dia 6 de outubro, para que ninguém deixe de garantir o seu apoio traduzido no voto na CDU. Muitos nos têm dito, vocês têm razão, vocês são os que merecem, vocês são os que têm as propostas que correspondem àquilo que é preciso, ou até vocês nunca nos faltaram. Isso é tudo verdade. Agora é tempo de nos darem força. É tempo de irem votar na CDU para que no dia 7 de outubro essas propostas, essa intervenção, tenham ainda mais espaço para fazer o país avançar. Uma saudação ainda aos nossos aliados na Coligação Democrática Unitária, do Partido Ecologista aos Verdes, que trazem a esta coligação um património único de quase 4 décadas de luta em defesa de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, uma herança que muitas campanhas públicas a chamar a atenção para os problemas existentes e para as opções políticas que lhes estão na origem, uma intervenção com centenas de propostas apresentadas na Assembleia da República, na sua maioria chumbadas por muitos dos que hoje acordaram subitamente para esta causa. Saudação ainda para a intervenção democrática, a Associação Cívica que junta democratas em torno da defesa da Constituição da República e dos valores de Abril. Projeto tanto mais importante, quando sabemos que noutra situação estaria o nosso país, outro rumo luminoso seria encetado se o projeto, os ideais, os valores de Abril fossem respeitados. Uma saudação para todos os que, não tendo partido, encontram na CDU o espaço amplo de unidade e democracia, o espaço de participação, o espaço de liberdade para construir o Portugal que sonhamos. Finalmente, uma saudação muito especial para a grande Central Sindical dos Trabalhadores Portugueses, a CGTP-IN, com uma grande força unitária, sustentada nos seus sindicatos unitários, travaram a luta mesmo antes de Abril, quando era difícil fazer greve, quando era proibido manifestar-nos. Já lá estava a CGTP em muitas dessas lutas. E a mesma CGTP que depois de Abril deu uma contribuição decisiva para que a nossa Constituição da República inscrevesse a parte laboral, a Constituição laboral mais avançada da Europa, Constituição da República e legislação laboral, que hoje estão de novo ameaçados devido à política de direita, devido à política de retrocesso que tem acontecido no nosso país. Camaradas e amigos, fazemos este comício no dia em que entram em vigor as alterações ao Código do Trabalho, propostas pelo governo minoritário do PS e aprovadas com a cumplicidade do PSD e do CDS. Já falamos disto nesta campanha. Mas compreendam que hoje aqui façamos um registro sobre a consequência deste facto para a vida de cada um e particularmente dos jovens trabalhadores. PS, PSD e CDS aproveitaram esta parte final da legislatura para responder às exigências do grande patronato e dar-lhe de bandeja novas possibilidades para generalizar a precariedade e assim garantir uma nova fonte de acumulação da riqueza. Sim, é da generalização da precariedade que se trata. Porque a partir de hoje, um jovem que seja contratado para uma qualquer empresa poderá ficar 180 dias
ou seja, 6 meses em período experimental. Isto quer dizer que os que foram contratados hoje poderão estar à experiência até dia 28 de março, curiosamente o Dia Nacional da Juventude. 180 dias em que os trabalhadores podem ser despedidos a qualquer momento, sem qualquer justificação ou indemnização. 180 dias mais de vidas suspensas, independentemente do trabalho, do esforço, do empenhamento de cada um. Como se tal não bastasse, alargar os contratos de muita curta duração a todos os setores e no seu período, ou seja, contratos de 35 dias, renováveis até 70 dias, sem qualquer elemento escrito, ao fim dos quais podem ser despedidos sem qualquer justificação. E não satisfeitos, criaram uma taxa que visa legitimar toda a precariedade existente. Uma tal taxa, aprovada pelo PS, com a abstenção do PSD, do CDS e do BE, não apenas estabelece um chamado nível aceitável da precariedade, como pretende inaceitavelmente legalizar toda a precariedade acima desse valor com o pagamento dessa taxa. Como se um trabalhador, um apenas, que fosse com contrato precário, não fosse já demais. Mas para demonstrar que não estiveram de boa fé, basta lembrar que esta taxa vai ser medida em cada setor para encontrar uma média. Não sabemos bem como é que eles vão fazer isto. Quem vai ser a autoridade? A alta autoridade para as condições de trabalho? Mas eles não têm mãos a medir. Então quem vai fiscalizar? Quem vai monitorizar? Qual é a média em cada setor dos mais diversos que existem? E esse trabalho, como é muito demorado e muito complexo, só permitirá que se entre em vigor o pagamento da taxa só no ano 2021. Tanta pressa em fazer a lei e tanta dificuldade em definir o grau de precariedade. Pois a grande solução, camaradas e amigos, era que fosse cumprido uma ideia fundamental, que a um posto de trabalho permanente deve haver um contrato de trabalho efetivo. Este, sim, era a medida que se impunha. Camaradas e amigos, e é neste quadro que dar mais força à CDU significa mais força na defesa do emprego com direitos, em que cada posto de trabalho permanente corresponde a um contrato de trabalho efetivo. Mais força à proposta de um Programa Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal. Mais força à prevenção, proteção, compensação e reparação aos trabalhadores com trabalho por turnos e profissões de desgaste rápido. Mais força à CDU significa mais força à proposta de 35 horas semanais de trabalho para todos os trabalhadores, sem perda de remuneração. Mais força à CDU significa mais força à defesa do aumento dos salários, de uma política que visa o aumento significativo do salário médio, de valorização das carreiras e das profissões e do aumento do salário mínimo nacional para todos os trabalhadores do setor público e privado para 850 euros. Aumento geral dos salários, aumento do salário mínimo que, voltamos a afirmar, é ao mesmo tempo socialmente justo e economicamente necessário e possível. Sim, o aumento geral dos salários, e designadamente o salário mínimo nacional para 850 euros, é uma medida da mais elementar justiça. São os trabalhadores que produzem a riqueza. São os trabalhadores que fazem crescer o país. É, portanto, justo que o seu trabalho seja devidamente recompensado. Cada hora trabalhada, cada peça produzida, cada serviço prestado, não pode ser apenas mais riqueza acumulada para o lado do capital. Tem também de significar aumento de rendimentos de quem produz. Há quem nos diga, isso é que era bom, como se tal não fosse possível. É possível, sim. É possível e necessário, como os últimos anos o mostraram. O aumento de rendimentos revelou-se indispensável para o crescimento da economia e o aumento do emprego. A questão que se põe, camaradas, é que sem o aumento dos salários, como se defende a CDU, não é possível consolidar esse crescimento. Mas é também uma medida necessária para assegurar condições de vida dignas
para quem trabalha. Perante os custos da habitação, da alimentação, do vestuário, da saúde, da educação, da energia, é necessário assegurar que os trabalhadores tenham condições para lhe fazer face. Aqueles que dizem que não se pode viver com 600 euros, seria bom que acompanhassem a proposta da CDU do aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. Mas o aumento geral dos salários é necessário também para elevar o perfil da economia portuguesa, atraindo milhares de jovens qualificados que foram obrigados a procurar saída para as suas vidas no estrangeiro. E o que é incompatível com este modelo de salários baixos que a política direita quer perpetuar. Melhores salários, como propõe a CDU, são, para além de mais, a única garantia de melhores reformas. Um salário mínimo nacional de 850 euros garantiria no futuro reformas de 600 a 700 euros. Sim, camaradas, os salários de hoje serão as reformas de amanhã. E garantirá no imediato mais receitas para a Segurança Social, que são necessárias para o grande objetivo que temos de garantir aos pensionistas de hoje, a valorização do valor real das suas pensões, para aumentar o seu poder de compra e melhorar as suas condições de vida. Um aumento de reformas e pensões que é inadiável, assumindo a CDU desde já o compromisso de o propor na próxima legislatura. Medida que tem que ser articulada com o conjunto de propostas para assegurar um envelhecer tranquilo, que destacamos hoje, que se assinala o Dia Internacional do Idoso, designadamente a distribuição gratuita de medicamentos a pessoas com mais de 65 anos, a eliminação das penalizações a que foi obrigado à reforma antecipada e reunia as condições que propomos, ou a redução do preço dos transportes. Com mais força à CDU, será possível ainda avançar na fixação do direito à reforma sem penalizações ao fim de uma carreira contributiva de 40 anos. 40 anos é uma vida inteira a trabalhar. Com esta medida, pode garantir-se não apenas a justiça para quem trabalhou uma vida inteira, como se abrem vagas nas empresas para os jovens trabalhadores que hoje estão desempregados. Pois, camaradas, aqui está, perante o povo português, esta força, esta coligação democrática unitária, que não se engana nos seus aliados e nos seus objetivos. Não se pode afirmar que se é de esquerda, que se quer uma política de esquerda, sem pôr no centro de qualquer política a valorização do trabalho e dos trabalhadores. E é por aí que queremos avançar. Sim, queremos avançar com mais força à CDU. Queremos garantir que se avança nessa medida fundamental para esta região, que é do passo social intermodal a baixo custo e com alargamento do seu âmbito. Avançar assegurando os investimentos necessários para garantir mais comboios na linha de Sintra, com mais horários e melhor conforto. Quando falamos em andar para trás, falamos na efetiva possibilidade de continuar a submeter à ditadura do déficit os investimentos que são necessários ao desenvolvimento dos transportes, levando ao abandono da utilização dos transportes públicos de muitos que agora o começaram a usar. Avançar com mais investimentos no Serviço Nacional de Saúde, garantindo a todas as pessoas o seu médico e enfermeiro de família, reforçando os cuidados de saúde primários com consultas de medicina dentária, oftalmologia, psicologia, ciências, nutrição, medicina física e de reabilitação, e também com recursos da imunologia e análises clínicas. Queremos avançar, sim, garantindo uma outra política de habitação, eliminando o balcão de despejos e assegurando uma outra lei de arrendamento que defenda os desinquilinos e combatendo a especulação nos preços da habitação. Queremos avançar, e é possível avançar, com mais força à CDU, com outras opções, com outro projeto alternativo, patriótico e de esquerda. Faltam 5 dias até às eleições para eleger os 230 deputados para a Assembleia da República. Temos uma grande tarefa entre mãos. A tarefa de, até às 19 horas do dia 6 de outubro, garantirmos todas as conversas, todos os contactos, falar com cada amigo, cada família, cada familiar,
cada colega de trabalho, a cada um colocar a importância decisiva do seu voto, da sua opção, da sua posição, a cada um lembrar que o seu voto conta sempre para eleger esses deputados, a lembrar que os próximos anos vão ser decisivos no nosso futuro coletivo, a cada um lembrar que os votos na CDU nunca foram traídos. Todos aqueles que há 4 anos votaram na CDU, hoje sentem-se orgulhosos porque o seu voto foi respeitado, o seu voto foi honrado. Todos aqueles que queiram votar na CDU têm a garantia deste nosso compromisso. O que estamos aqui a dizer, diremos na Assembleia da República, diremos em qualquer circunstância. Sim, camaradas e amigos, de hoje até domingo é necessário garantir que ninguém falte com o seu voto na CDU. É necessário garantir que ninguém se arrepende no dia 7 de outubro porque não votou ou porque desperdiçou o seu voto. De hoje até domingo, vamos todos para as empresas e locais de trabalho, para as escolas, para os bairros, para as ruas, para os transportes públicos, dizer a todos e a cada um, vale mesmo a pena votar na CDU, na foice e no martelo com o girassol ao lado. E poderíamos, camaradas e amigos, queríamos dizer-vos e transmitir-vos, camaradas, que de norte a sul, por onde temos andado, o sentimento com que saímos dali é de confiança. Confiança porque muitos e muitos portugueses perceberam a importância incontornável desta coligação democrática unitária, da falta que faz aos trabalhadores, aos reformados e pensionistas, aos agricultores, aos pequenos e médios empresários, a todos aqueles que trabalham ou trabalharam, têm esta consciência. Isto vai lá com a CDU. Viva a CDU!